Olá, eu sou a professora Cristiane Samugaro e esse é o programa Sou Mais RP. E hoje quem participa comigo são as professoras do FIANFAAN Centro Universitário, professora Nicole Moriyama, a professora Rita Ribas e o professor Marcelo Rodrigues. E a nossa convidada de hoje é a Monique Cezila. A Monique, ela é responsável pela área de responsabilidade social do Grupo Dia. Monique, muito bem-vinda. É um prazer para a gente ter você aqui hoje para falar sobre responsabilidade social dentro do conceito, dentro da área de atuação do profissional de relações públicas. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, Cris. É um prazer. Obrigada. E para a gente poder já dar início a esse tema, que durante o processo acadêmico o aluno escuta muito, e o profissional, hoje que já está formado, a gente tem uma porção de alunos já formados, egressos, que ficam, poxa, e responsabilidade social, Como que eu, relações públicas, posso desbravar essa área dentro das empresas? Como o mercado hoje atua dentro da responsabilidade social? Como que o mercado vê o profissional de relações públicas? E dentro desse conceito, a gente tem a tendência de mercado de ter a responsabilidade social e a exigência, uma tendência e uma exigência. Exigência porque hoje a gente percebe que as grandes empresas, elas necessitam estar engajadas com causas e isso ajuda na renovação de seus selos, de suas qualificações, tipo ISO e tudo mais. E quando a gente fala de necessidade, de exigência, é porque o consumidor ele também quer hoje consumir uma marca que esteja engajada socialmente. E aí eu gostaria que você dissesse abordasse, desse a sua opinião a respeito desse engajamento. É um engajamento realmente a sério? Eu acho que é, sim. Primeira coisa é que eu acho que essa era digital mudou muito o comportamento do consumidor, E a gente vê as pessoas cada vez mais engajadas para tudo. E então, assim, coisas boas se espalham rápido, coisas ruins se espalham mais rápido ainda, Uhum. E gerir reputação nesse cenário é muito complicado. E quando a gente fala em responsabilidade social, tem até uma pesquisa recente que fala que o consumidor, entre dois produtos do mesmo preço, ele sempre vai optar por uma marca que ele admira, que ele respeita, que ele confia. Então, assim, a gente está falando de um consumidor que é cada vez mais engajado, e isso é real, sem dúvida, assim. E cada vez mais buscando marcas que valorizam a questão social e que têm uma atuação bem pautada nesse âmbito. Em relação a relações públicas, da que você começou perguntando, eu vejo uma relação muito direta da profissão com a atividade de responsabilidade social, porque assim, a responsabilidade social nada mais é do que a sua habilidade de relacionar com todos os públicos de interesse e de entender quais são as expectativas desse público. E quem é o profissional que se relaciona com todos os públicos de interesse, são os profissionais de relações públicas. Então, eu vejo uma relação muito direta. Não vejo tantas relações públicas atuando com responsabilidade social. Tem muita gente de marketing, tem muita gente de recursos humanos, porque a responsabilidade social em muitas empresas fica dentro da estrutura de recursos humanos, Mas é aí uma área que a gente tem que desbravar, sim, porque, para mim, a relação é direta. É o profissional que deve trabalhar com responsabilidade social, pensando no conceito de responsabilidade social e no conceito de relações públicas. E quando a gente percebe, você que está dentro de uma grande corporação, você pode até falar sobre isso, mas quando a gente tem as auditorias, quando a gente recebe essas consultorias para poder, na verdade, ter esses selos e ter todos os comprometimentos que a governança corporativa hoje coloca. É um profissional de comunicação que é obrigado a responder sobre a área, Então, às vezes, a área é administrada pelos recursos humanos, pelos profissionais de assistência social, mas é o profissional de comunicação que responde a certas... Faz o reporte, sim, sem dúvida. Então... até reporte para relatório de sustentabilidade, isso tudo, a maioria das vezes se concentra em área de comunicação. Isso é muito interessante.
E aproveitando esse gancho, né, sobre a responsabilidade social dentro do mundo corporativo, a gente percebe que as empresas, até de médio porte, ainda não compreendem, né, a questão da responsabilidade social, como efetivamente ela vai se aplicar, mas isso as meninas vão te perguntar depois. O que eu gostaria de saber nesse momento como que a gente pode fazer presença, né, dentro... Porque geralmente o aluno se forma, ele vai para uma corporação menor, ele vai para uma empresa de pequeno e médio porte, né? Como desbravar isso dentro dessas empresas menores? Como fazer com que essas empresas, a cultura corporativa dessas empresas compreendam o profissional de relações públicas dentro desta área? Na verdade, assim, tem que desbravar ambos os lados, porque a área de responsabilidade social também é uma área que aos poucos está ganhando espaço. Não é uma área que todas as pessoas compreendem, entendem como funciona, por que existe. E assim, é um desafio, tanto para a área quanto para o profissional de relações públicas, né? Eu acho que a gente tem sempre que começar, primeiro em relação à área, mostrando o valor mesmo e conexão direta com o negócio. E o Relações Públicas mostrando a sua habilidade de relacionamento, sem dúvida, assim, de entender a dinâmica, assim, de como se relacionar com todos os stakeholders. É isso, porque, afinal, é esse o grande objetivo, né? Que a gente possa se preocupar com o impacto da nossa atividade para todos os nossos públicos de interesse e, além disso, né, assim, fazer mais do que a nossa demanda de produção e da nossa atividade impacta, né? É o ir além. E aí tem que desbravar mesmo. E é uma área, assim, embora seja uma tendência, e eu acho que não é só uma tendência, porque a tendência acaba passando, e eu acho que vem para ficar realmente, é uma área que ainda sofre muita dificuldade em questão quando a gente fala em cultura organizacional, em realmente entendimento. A gente vê grandes empresas com cultura de responsabilidade social, mas ainda de médio e pequeno porte, é aquele trabalho bem de formiguinha, muitas vezes confundido com filantropia. Sim. E aí é aos poucos mesmo. E até pegando um gancho com a tua fala, um dos parceiros mais importantes, né, para a atuação de uma empresa em responsabilidade social são as organizações da sociedade civil. E há ainda muita dificuldade nesse relacionamento, né? Essas entidades, elas precisam se profissionalizar. Então, eu queria saber, do ponto de vista da empresa, quais são as principais, os embates que existem nessa relação e também, se você percebe essa dificuldade do ponto de vista também das organizações. Sim. Você sabe que a maioria dessas organizações, né, do terceiro setor, elas nasceram para suprir uma demanda muito local, né? Assim, aqui na minha comunidade as crianças ficam na rua e aí a gente se juntou para fazer um projeto de esporte para as crianças. Então, assim, os projetos acabam sendo geridos por pessoas que não têm o know-how ou a experiência disso, ou muitas vezes por voluntários que não se dedicam completamente ao projeto, né? E aí a gente tem exatamente esse, assim, é um gap de profissionalização mesmo, né? As empresas buscam parcerias e apoiar projetos que são planejados, que têm um planejamento de atividade, planejamento orçamentário, que sabe acompanhar as atividades, mensurar os resultados, avaliar, reportar, prestar contas. Então, assim, é uma dinâmica de gestão de negócio mesmo, e que a gente vê que muitas vezes, a maioria das vezes, exceto assim, algumas organizações que crescem e ganham assim, uma dinâmica de empresa mesmo, mas que é feito de forma muito intuitiva, né? E claro que a maioria das vezes com boa intenção, mas de forma muito intuitiva. E do lado de cá das empresas existe uma dificuldade muito grande em relação a isso, porque às vezes tem muitas empresas com capital para investimento social e que não conseguem encontrar um projeto apto que consiga corresponder a todas essas expectativas e exigências, né, que um projeto deve ter. E resgatando a tua fala, esse setor, responsabilidade social, né, dentro da empresa ou no mercado, ele tem que realmente tirar essa cara de filantropia, assistencialismo, né? E aí a minha pergunta é, como que as empresas elas precisam entender esse papel do relações públicas com responsabilidade social e implementar isso dentro da cultura organizacional? Porque hoje a gente vê que as empresas se auto-intitulam socialmente responsáveis, mas não, elas estão fazendo ações muito pontuais,
né, com pequenas ações, e isso não está dentro da essência da empresa, né? Então, como você acha que isso deveria ser praticado mesmo, ou por profissionais de relações públicas, ou por profissionais de comunicação? Criar cultura, criar valor de responsabilidade social é o grande desafio do profissional que trabalha na área, sem dúvida. Porque acaba que as pessoas confundem muito filantropia com responsabilidade social e não entendem que uma empresa socialmente responsável é uma empresa que tem uma forma de gerir o seu negócio com responsabilidade, né? Pensando em todos os impactos, em toda a sua cadeia produtiva. E criar valor é na prática, sim. E pensando que as pessoas são o maior ativo de todas as áreas, e principalmente dessa. Porque a responsabilidade social ela tem que estar no cerne do negócio, né? E as pessoas têm que enxergar isso ali na prática. E isso começa por dentro mesmo. Como é que você vai querer ser socialmente responsável da porta para fora? Não, vamos começar a ser socialmente responsável da porta para dentro, né? E fazer essas pessoas sentirem orgulho do que vivem ali, entender que aquilo é real, realmente. E quando a gente fala em cultura, que são assim os valores compartilhados pelo coletivo, né? Que eles replicam e acreditam, a gente está falando muito em liderança. E esse é um ponto muito importante quando a gente fala em valorização da área e do entendimento de todo mundo, quanto isso impacta o negócio. A liderança tem que ser muito impactada para gerar valor para a área dentro das corporações. E até para que a área tenha essa autonomia, né, de atuação e que não seja apenas um discurso vazio, né? Sim, nem ações pontuais filantrópicas, por exemplo. Agora a gente tem mais uma pergunta de uma aluna para você, Chayane. Oi, Monique, boa noite. Meu nome é Chayane, estou no 8º semestre do curso de Relações Públicas aí na FIAM e tô com uma perguntinha para você. Bom, eu trabalhei no Instituto Acatu durante 5 anos e a organização defende que os consumidores atuam como indutor para cobrar a responsabilidade social das empresas. Aí eu queria que você contasse um pouquinho para nós como funciona a responsabilidade social e sustentabilidade dentro do Grupo Dia e se vocês acreditam que os consumidores sejam uma ferramenta de engajamento para a mudança das empresas nesse sentido. Bom, é isso. Muito obrigada. Um beijo e somos mais RP. Tchau, tchau. Essa pergunta da Chayane tem muito a ver com o que a gente começou conversando, né? Que os consumidores agora, eles têm hora e tem vez, assim. Eles são vistos, eles têm voz e podem opinar. E isso, assim, ao mesmo tempo que é bom, isso é super preocupante do outro lado. E a gente tem que corresponder a essa expectativa, pensando em imagem, pensando em reputação. Tudo que a gente faz é muito visto e também pode ser muito criticado, todas as pessoas sabem e podem falar. Então, assim, existe uma preocupação e uma sensibilidade de corresponder a essa expectativa, porque, sim, os consumidores hoje eles são mais engajados e eles são mais cientes do seu papel social. Os consumidores, principalmente digitais, né? Assim, eles são cientes do seu papel social. E é isso. E eu acho que também esse cliente ele sabe os seus direitos e ele vai cobrar. E essa dinâmica que é tão rica, né? Dele impor as suas vontades, vamos dizer assim, e ter essa empresa correspondendo realmente, né? Sim. E você sabe que quando a gente fala até em redes sociais, geração de conteúdo de responsabilidade social é um conteúdo que gera muito engajamento. As pessoas gostam de ver, as pessoas gostam assim, se orgulham do que vem e querem fazer parte, comentam. Então, assim, cada vez mais as pessoas estão ligadas mesmo em tudo, principalmente assim, empresas que trabalham, assim, que têm uma cadeia produtiva muito grande, né? E pode estar ligada a diversos setores, assim, por exemplo, o que eu tenho a ver com o desmatamento do Cerrado? Mas eu estou vendendo caro, entendeu? Então, assim, existe uma relação que as pessoas fazem que a gente tem que estar ligada na nossa cadeia inteira, desde o começo mesmo. E as pessoas cobram e devem cobrar. Isso é ótimo também. Agora, assim, numa questão geral, né? Talvez não até onde você trabalha. Mas você percebe, assim, alguma resistência em as pessoas doarem recursos para determinadas causas, pessoas físicas? O que você acha dessa questão?
é resistência, ou as pessoas não acreditam que vai para a causa por questões de corrupção? É um pensamento, uma reflexão. Para mim, existe sim uma resistência. Eu acho que a gente vive uma crise ética e moral imensa em todos os setores, né? As pessoas perderam muito a confiança nas empresas, nas instituições como um todo, e não sentem credibilidade mesmo para ajudar, né? Assim, seja com dinheiro, seja com qualquer outra doação, assim. E até essa questão que a gente comentou sobre a profissionalização do terceiro setor, eu acho que ajudaria, assim, passaria mais credibilidade, mais seriedade, sabe, mais transparência de tudo que é feito. Eu acho que existem formas de melhorar esse cenário, mas cada vez mais eu vejo as pessoas mais receosas em doar. Receosos. E, assim, a gente recebe muitas críticas em relação às doações, né? Você acha que isso realmente é por causa dessa descredibilidade? As pessoas criticam, às vezes, doações. E as doações? Para quem vai? Por que está doando? Será que a gente tem responsabilidade em doar para a sociedade? Por que a gente tem que assumir uma coisa que pode ser da questão do governo? Na verdade, assim, as próprias instituições nascem para suprir uma necessidade que deveria estar sendo suprida pelo Estado, né? E aí é uma questão muito pessoal, assim, tem pessoas que enxergam a responsabilidade que tem em contribuir com a sociedade como um todo para o desenvolvimento social, desenvolvimento local, e tem pessoas que realmente falam, não, esse problema não é meu, né? Mas existe muita crítica, sim. Na minha concepção, é bacana a gente entender isso. Você sabe, uma outra questão que fica aqui, que é muito importante para a gente pontuar, principalmente porque esse programa pode ser transmitido também em sala de aula, para contribuir com a gestão da aula, né? Qual a diferença entre filantropia e responsabilidade social? Muitas pessoas fazem confusão, né, com isso. Eu enxergo a filantropia como um estágio pré-responsabilidade social, porque são ações externas à empresa. São ações bem mais pontuais e que não exigem uma preocupação com o planejamento, acompanhamento, avaliação. Não, são ações pontuais. E muito voltada com o cunho assistencialista, né? E aí, quando a gente fala em responsabilidade social, a gente está falando de uma forma de gestão e que se relaciona com todos os públicos e que está inserida na estratégia e na gestão da empresa. Para mim, são completamente diferentes, né? O conceito é outro. E, então, a responsabilidade social, ela é uma transformação social ou ela é um fortalecimento de marca? Eu acho que a responsabilidade social, quando é verdadeira, a valorização da marca é só uma consequência, né? A questão da responsabilidade social para mim, é muito simples, que é conseguir gerar valor, né? Gerar valor para a sociedade, para todos os públicos, para os acionistas, para os colaboradores, e gerar valor pensando em transformação. A gente não está pensando em ações pontuais, mas a gente pensa em transformação social, né? E pensando no negócio como um todo, né? Na cadeia toda do negócio. Sim, né? Que bacana, né? Agora, Monique, nessa mesma linha de raciocínio, a gente falou sobre negócio, né? A professora Rita trouxe essa reflexão sobre esses conceitos. Como é que você enxerga, para o planejamento de negócio da organização, essa diferença entre o marketing social, que muitas organizações fazem, e a responsabilidade social? Porque a gente percebe esse interesse do investimento nas ações sociais e culturais, que vão acabar trazendo bastante retorno para a marca, né? Mas como é que você vê essa diferença? Quando a gente fala em marketing social, a gente está falando de criar oportunidade de mercado. Ponto. Está usando o conceito de marketing e a estratégia do social. Mas o objetivo todo é agregar valor à marca, gerar uma reputação, uma imagem positiva e criar oportunidade de mercado, né? E muitas vezes isso é mais valorizado dentro das empresas porque você vê um retorno direto, né? Uma relação direta entre o que você está fazendo e o que você está buscando e conseguindo com isso, de resultado, né? E quando a gente fala em responsabilidade social, não. Como a gente está falando da geração de valor como um todo, acaba sendo até mais difícil, assim. Mas a ideia sempre é tentar trazer esse tema como
assim, as empresas que vão implementar, né, a gestão de responsabilidade social, de pensar sobre tomada de decisão pautada em responsabilidade social e o quanto isso impacta direta e indiretamente seus públicos, porque impacta. Legal. Eu acho que conceitualmente, então, fica claro essa diferença de terminologia na temática de responsabilidade social. Agora, como é que você percebe o potencial que as organizações têm? Quais são as melhores ferramentas, os melhores canais para que ela possa comunicar o que ela realiza de responsabilidade social? Tem que tomar muito cuidado, né, com isso, porque às vezes você comunica e parece que você está sendo oportunista. Se autopromovendo, você está se né? promovendo. É uma preocupação que eu tenho. É uma preocupação muito grande. E é muito legal quando você faz a coisa de verdade e a exposição da marca acaba sendo uma coisa inevitável. E é interessante que quando as pessoas sentem que é verdadeiro, elas viram multiplicadoras. E isso é incrível. Então, assim, você acaba ganhando assim, defensores e multiplicadores daquilo que você está fazendo sem querer. Quando a gente fala em criar cultura de responsabilidade social, a gente está falando de divulgar amplamente tudo que é feito internamente, envolver ao máximo todos os colaboradores, e eles se sentem parte, eles fazem uma identificação direta do valor dele com o valor da empresa e espalham. Né? E quando a gente fala em imagem, pensando em público externo, as redes sociais têm se mostrado assim, um canal imprescindível e um conteúdo que gera muito engajamento, como eu falei. E aí você acha que acaba tendo a mesma função estratégica de um balanço de sustentabilidade, um relatório de atividades? Sim, sim. É que quando a gente fala de balanço, a gente está falando de questões mais técnicas, mas agrega muito valor, sim. Principalmente quando é feito assim, de verdade, né? Sem ter esse como objetivo principal. A gente passa rápido, né, Monique? Passa bem rápido e eu acho que a mensagem que você trouxe aqui é uma mensagem muito importante. Primeiro, para a gente poder quebrar um pouco, né, essas falsas crenças que, às vezes, os próprios profissionais trazem, né, para dentro das organizações. E também para os nossos alunos, eu acho que de forma bem didática, né, bem gostosa, você conseguiu dar um tom, né, de diferença para o que é responsabilidade social, o que é filantropia, quando ter uma, quando iniciar a outra, o que é pejorativo, né, o que não, porque às vezes fica, poxa, isso é legal, como a Rita perguntou, as pessoas percebem essa diferença, né, como que a gente pode trabalhar isso de forma criativa, inovadora, que é um tema muito contemporâneo, né? A gente pode muito trabalhar, assim, eu vejo muito isso, parceria com outras áreas de comunicação. A comunicação interna está pensando num projeto de motivação. Vamos falar de responsabilidade social? Vamos trazer esses colaboradores para fazer alguma coisa? Vamos falar de voluntariado corporativo? Claro. O marketing precisa fazer uma ação de marketing social. Vamos mediar isso? Vamos fazer isso acontecer? Então, eu acho que... Importantíssimo isso que você está dizendo, que importantíssimo. existe uma sintonia aí com todas as áreas, é bem bacana. Muito obrigada, viu? Você é sempre bem-vinda, né? Sempre será bem-vinda no nosso programa. Obrigada. Obrigada. E espero que vocês também tenham gostado de mais esse programa, Sou Mais RP. Não se esqueça que você pode se inscrever no nosso canal. Esse é o programa de número 8, então você tem mais 7 programas interessantíssimos para você poder curtir, comentar e compartilhar. E a gente te espera no próximo programa. Até lá!